Em 2020, você falou assim, você acha que com a pandemia vai mudar o interesse das pessoas pela ciência? Aí eu cheguei e falei assim, frente ao que eu tenho visto desde que eu comecei com esse negócio no YouTube, não. Não vai mudar. Quer dizer, para uma parcela talvez mude, né? Porque vai ter mais ciência sendo bombardeada para a galera, que foi o que aconteceu. Exato. Isso minha previsão acertou. Também não precisava ser muito esperto para saber isso. Mas o que a gente tem observado hoje na dinâmica das redes sociais e como as pessoas se informam, tal, não sei o quê, não vai mudar nada. Muito pelo contrário, os negacionistas vão ganhar força por alguns flancos, né? E foi o que aconteceu com o pessoal antivacina, né? E aí eu tenho vídeo falando mal de antivacina, acho que desde 2012. O meu primeiro vídeo falando mal de antivaxxer foi quando surgiu Nerdologia, né? Que aí o Alexandre e o Dave falaram comigo. Na verdade, eu tinha falado com o Átila, eles falaram assim: vamos fazer 2 vídeos ao mesmo tempo. A gente faz um vídeo de 7 minutos, que era o tempo regulamentado do Nerdologia, e a gente te passa, porque você pode ficar 1 hora conversando. Aí passou para eu fazer um vídeo mais expandido, que foi revisado pelo Átila, que obviamente é o maior especialista do que eu, né, nesse assunto. E aí a gente fez esse vídeo, isso foi 2012. E agora eu comecei a receber mais views de novo, né, desse vídeo. E aí o pessoal recuperaram o vídeo lá. E aí o pessoal, nossa, profeta. Eu falei, não é profeta, é que já existia, só não tinha tanta força. Né? Essas pessoas já estavam ali presentes, né? E não tinham como aparecer também, né? Vamos dizer assim, né? Não tinha WhatsApp ainda, não tinha Telegram, não tinha tanto interesse assim das pessoas por esse assunto, então agora pipocou, porque a galera arrumou aí, né? O emprego, né? Aumentou as vagas para antivacina, né? Aí a galera preencheu as vagas aí muito bem, infelizmente, né? E pensar que nesse meio tempo surgiram os terraplanistas que nem existiam ainda, né? Direito. O terraplanista para mim era aquele tiozinho do boteco que ficava lá, o profeta, né? Ficava falando as coisas lá, ninguém ouvia. Aí a internet juntou. Então, aí é que tá. É sempre o tiozinho do boteco, né? Exato. É sempre o tiozão do boteco, que uma hora... você ficava ouvindo aquelas ideias lá do tiozinho, que falava assim, tá bom, putz, o cara não foi dormir ainda, a mulher dele não veio buscar, sabe? E o cara ficava lá tendo as ideias dele. Agora, o problema é isso, né? A internet, ela juntou, né? Ela juntou esse pessoal. Porque você tinha, né? O movimento terraplanista você tem, só que tinha... Da década de 50. Era 200 pessoas, né? Em todos os Estados Unidos tinha 200 pessoas. Quer dizer, você não juntava mais do que isso, né? O resto ninguém levava a sério. Agora, aí aquilo, né? Eles têm aquele tipo de argumentação que pega aquela pessoa que não tem a bagagem mais necessária. Isso é uma coisa que o Caio Gomes falava, que eu acho que é bem pertinente. Não o terraplanista inicial, o que começa, né? O que faz, claro, o que dá o start na coisa. Esses daí ou estão trolando ou são caso perdido, né? E a gente sabe que teve uns que são troleiro mesmo, né? Os caras não são terraplanistas, começaram só para zoar mesmo e depois, né? E ainda tem os que pegam o dinheiro dos outros ainda. Esses que para mim são os piores. Agora, tem os caras, né, que são os que ouvem esse discurso, são pessoas que não têm ali uma bagagem maior para entender aquilo que está sendo discutido, porque não foi ensinado, tal, não sei o quê, do jeito mais didático. E são pessoas que têm a curiosidade, né? A pessoa quer saber o que está acontecendo. Mas aí ela ouve e fala, pô, mas eu sempre soube que era de um jeito. Essas pessoas estão falando que é de outro. Não, mas no começo são uns loucos. Aí depois começa a ouvir, e aí tem aquela argumentação que é toda meio sedutora, e aquela coisa do tipo, venha conhecer a verdade. Isso. Nós vamos mostrar a verdade para você. Só nós que sabemos a verdade, né? Sempre assim, né? É sempre assim. Toda teoria da conspiração é esse negócio, né? Porque é isso, né? O terraplanismo ele não é só pseudociência. Exato. Ele é uma teoria da conspiração. Ele junta um monte de pseudociências para fazer lá o Triângulo Illuminati e tal. Que nem esses QAnon agora aí, que apareceu aí, que eu nem estudei direito esses negócios, mas também, né? Os caras que não tal. Que também juntam os terraplanistas. Os terraplanistas também são QAnon. Também. E aí fica como é que se fala? Pega esses incautos e são pessoas que estão tentando entender a realidade, de alguma maneira. Só que são pessoas que foram seduzidas ali por um lado, que como é que se fala? De pessoas que se esforçam para isso, né? Estão engajadas ali no movimento, enquanto que... E isso é uma coisa, né? Eu usava terraplanismo de mau exemplo,
Porque eu falei, ninguém vai ser terraplanista, né? Isso daí é acreditar que a Terra é plana e tal. Depois que passaram a acreditar de fato que a Terra é plana, né, eu perdi o meu mau exemplo. Aí não tem mais como. Mas eu percebi que ninguém nunca tinha perdido tempo tentando justificar para as pessoas por que a Terra era redonda. Exato, porque é um negócio tão tipo, óbvio, né? Tão óbvio. E isso é algo que eu tinha percebido. Foi assim, isso também. Olha que interessante, como é que as coisas são, né? Foi 2012 que o Átila me chamou para dar uma aula, porque ele estava dando um curso de aperfeiçoamento para professores em ciências, que é uma coisa muito importante, né? Um curso de atualização para professores, porque a gente sabe, né? A quantidade de professores que tem, que a onda, né? O tsunami veio, levou, e eles não souberam para onde correr, eles nem sabem de onde veio. Os alunos começaram a aparecer com questionamentos que eles nunca tiveram que responder, né? Nunca precisaram responder. E eles falaram, pô, mas isso daqui é óbvio. Mas não é óbvio, porque aquele aluno foi contaminado por esse negócio da verdade, que você não sabe e tal. E aí o professor ele tem que estar munido daquele tipo de argumentação para entender o que é. E eles não estavam munidos. Isso 2012, hein? Isso 2012. E aí o pessoal fala, não, porque a fake news, né? Como é que fala? A pós-verdade e tal. E aí eu brincava, até conversava com o Fafá isso daí, né? A ciência, ela é macaca véia já na questão de fake news. Porque hoje a fake news está em tudo, né? Qualquer coisa é fake news, né? Então, é coisa de política, é coisa de esporte, é coisa de gente famosa, é coisa de não sei o quê. Tudo tem fake news. Virou, né? Mas a ciência, ela é macaca velha nessa questão de ter pessoas engajadas em desmentir a ciência, né? Eu, como trabalho com evolução, né? Então, quer dizer, biólogo já toma porrada na cara, assim, no primeiro ano de faculdade, né? Tipo assim, olha, tem gente que acha que a tua profissão é brincar de casinha, né? Então, eu falei assim, tá bom, então vamos ter que... A gente já tem por obrigação, quer dizer, nem todo mundo absorve isso, né? Mas, geralmente, quem vai para uma área mais de docência ou para divulgação científica tem obrigação de saber desmontar pelo menos alguns argumentos ou como explicar para deixar a pessoa já mais imune ali a um argumento mais falacioso ou outro. Exatamente. E então a gente meio que já estava calejado. Então lá por 2012, né, que eu já discutia com criacionistas, sei lá, desde 2003, não, 2003, 2004, 2005 mais ou menos, lá por 2012, né? Então quando o Átila chamou para falar sobre a questão de atualização dos professores, ele me chamou para dar uma aula, né? E aí foi uma coisa interessante, porque quando eu comecei, né, a falar um pouquinho sobre essa questão de pseudociência, a minha aula era sobre pseudociência, para falar a diferença de ciência e pseudociência, por que as pessoas acreditam naquilo, e meio que eu falava sobre teoria da conspiração, como que o pessoal junta os pontos de qualquer jeito e tal, né? Teoria da conspiração é o quê? É uma grande... Não, são pequenas verdades unidas por grandes mentiras, Isso, né? Eles pegam pontinhos verdadeiros e eles juntam do jeito que eles quiserem, né? Então fazem aquele emaranhado de coisa ali. Exato, né? E aí o que acontece? Você pega essas pequenas verdades e aí o cara fala, tá vendo? Mas isso aqui não é verdade? É. E isso aqui também não é verdade? É. E esse negócio aqui também não é verdade? É. Então, junto isso aqui tudo... Não. Você está jogando sorvete em cima do feijão. Não é isso. Não é assim que se faz um bolo. Mas a pessoa faz o bolo maluco dela lá do jeito que ela quer. Sendo que, né, qual é a diferença? A diferença não são os fatos. A diferença é a construção do conhecimento. E a construção do conhecimento é que faz a diferença. E é isso que todos os artigos mostram, que é o jeito de você conseguir ter sucesso na alfabetização científica das pessoas você não dá simplesmente os fatos. Você ensina a construção do conhecimento. Né? Então, quando eu comecei a ver teus vídeos, que você falava como que a gente sabe, sei lá, que componentes que estão no planeta. Né? Ah, não, mas como é que fala? A crosta dele é composta por ferro, silício, não sei o quê. Mas, pô, como é que você sabe? Não dá nem para chegar até lá. Como é que você sabe? Não, mas é porque a gente sabe pelo comprimento de onda e tal, não sei o quê. Então, os planetas gasosos e tal, não sei o quê. Isso, da construção do conhecimento, como que se chega até lá, é que é legal. Né? Quem foi o primeiro que descobriu isso? Por que descobriu? Como foi a pesquisa que foi feita? Porque isso vai transformando aquilo numa historinha e a pessoa vai entender como é que é a lógica. Né? Então, eu falo assim, se eu estiver errado, então vai acontecer isso. Se eu estiver certo, tem que acontecer isso. Faz o teste. Putz, deu errado.
faz o teste. Olha, deu certo. Que foi aquela oportunidade mágica que o pessoal teve, acho que foi em 2015, né? Não, 2016, das ondas gravitacionais, né? Isso. Que foi a luta de todo mundo das exatas, né? Para tentar explicar para o público leigo o que eram as ondas gravitacionais e por que aquilo era foda. Exatamente. Né? E vocês, no caso, conseguiram explicar muito bem. Eu até pulei essa parte, porque eu falei, puta, eu vou falar tudo errado com essa parte de física aí, eu vou me embananar. Até que eu ia bem de física no colégio, mas esqueci tudo. Agora, aí depois o pessoal explicou e aquilo foi muito legal. Infelizmente, né, eu senti que depois daquele frenesi naquele mês ali, ninguém mais deu trela para aquilo, mesmo no ano de 2016, que foi um ano também cheio de coisa, né? Mas mesmo naquele ano, ninguém deu muita trela para as ondas gravitacionais, que foi uma pena. Mas enfim, essa questão foi o que eu expliquei meio que naquela aula. Eu lembro que foi assim, eu citava, né? Eu sempre citei isso daí, porque era necessário naquele momento, em 2012, 2013. Eu sempre citava, quando eu ia falar de teoria da conspiração e pseudociência, eu tinha que citar o Olavo. Porque ele sempre foi o tradutor das teorias da conspiração dos Estados Unidos para o português. Né? Era basicamente o que ele fazia. Ele traduzia do inglês, ele pegava aqueles sites lá dos Estados Unidos, tudo cheio dos doidão, traduzia para o português e colocava isso naquelas aulas dele, lá do curso dele, lá maluco. E aí o que acontece? Ele fazia esse tipo de tradução, e aí eu falei, se você vai ouvir teoria da conspiração aqui no Brasil, provavelmente você vai esbarrar no Olavo. E provavelmente os seus alunos que forem perguntar alguma coisa estão em algum submundo ali da internet que caiu ali. Né? E aí, como muitos adolescentes de escolas, até escolas mais menos favorecidas, digamos assim, né? Os alunos às vezes têm, assim, eu gosto de videogame. E os meios de videogame na internet era só aquilo. O pessoal bombardeava um ou outro, jogava um vídeo do velho aqui, um vídeo do velho ali, e aí começava a questionar. Não, porque o flúor faz mal. Não, porque o cigarro não mata. Não, porque tem o feto na Pepsi. Não, porque tem não sei o quê. E aí o pessoal começava a criar essas ideias, né? E a espalhar. E aí começava a falar, não, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. E aí ele questionava a evolução, já desde o começo questionava a vacina, questionava todas essas coisas, a coisa só foi expandindo. Né? Hoje, parece até... na época o pessoal falava, você está dando trela para um velho que não faz diferença. Eu falei, não, faz porque quem fica sabendo dessas teorias da conspiração aqui, ou sabe falar inglês muito bem, Exato. Ou ouve por ele. Né? Porque você tem que também entrar num submundo de, sei lá, de qual chan ali, para chegar nessas coisas lá nos Estados Unidos, em inglês, né? E aí falava, não sei o quê. E aí, obviamente, depois que o pessoal descobriu o YouTube, aí foi o desbunde, né? Aí a galera foi... Tanto é que, né, os nossos conhecidos aí também, né? Terraplanista, negador da mudança climática, toda essa galera... Por incrível que pareça, sempre tinha um vídeo com o velho, sempre tinha não sei o quê, matriculado no curso do velho, alguma coisa assim. Então, quer dizer, ele é o hub, né, de espalhamento. Aí eu falava isso daí para os professores falavam, mas quem é esse cara? Eu falei assim, vocês podem não saber quem ele é, mas vocês vão ouvir falar dele. E a galera não dava trela, cara. Não dava trela na época. Eu era sabe, eu falava assim, cara, você tá lutando contra moinho de vento. Eu falei, tá bom. Aí parei de falar, porque eu cheguei e falei assim, tá bom, eu tô dando publicidade de graça pra ele. E de fato tava. Eu fiquei até me sentindo culpado uma época. Eu falei, puta, cara, eu fiz aquele vídeo lá da Pepsi que acabou, o pessoal começou a ver muito. Eu falei, putz, cara, eu tô dando publicidade pra ele. Eu quase tirei o vídeo do ar. Porque eu falei, eu tô me queimando. Mas eu falei, meu canal não é lá grande coisa, a galera nem assiste isso daí, não vai dar trela. Mas aí, no fim das contas, né, eu sei que eu apresentei o Olavo para muita gente, né, mas eu falei, não vou mais fazer isso. Aí parei. Mas aí, e eu falava nos bastidores. Falava, gente, não dá trela, não fala. Esse cara tá crescendo, esse cara tá crescendo, esse cara tá crescendo. Aí agora é isso, né? Guru do presidente e tal, não sei o quê, e virou aquela coisa, eu falei assim, né? Aí o pessoal também, pirula profeta. Eu falei, não é questão de ser profeta. É que, sabe aquele negócio? Imagina uma área de várzea que o pessoal construiu e alaga. Né? Imagina essa área. E a água, quando a chuva é muito forte, ela sobe até o fim do quarteirão. Não, dá 2 quarteirões de água. Inunda daquele negócio de submergir a casa inteira. E aí o pessoal, quando começa a alagar no quarteirão de cima, né, quer dizer, quando está no quarteirão de baixo, você chega e fala, vai alagar, hein, vai alagar. Aí o pessoal, vai alagar nada, não sei o quê, está reclamando aí, não sei das quantas.
E aí, quando alaga o de cima, né, e a sua casa já não dá nem para ver mais, o pessoal fala, olha, os caras da casa de baixo eram profeta. Não, é porque a água baixa na nossa bunda primeiro, né? Porque o pessoal da ciência sempre foi mais vulnerável para aquele negócio, né? Ficava aquela coisa ali para baixo. Né? E isso numa época pré-internet, pré-televisão até, né? Imagina, eu brinco que o Darwin já teve que lidar com o negador científico já do final do século XIX, né? Então...